Oi, Oi, tá conseguindo me ver? tô. E aí, então vamos fazer nossa primeira live sobre o workshop em gestão contábil do agro, que vai acontecer em agosto. Isso, vamos aguardar um pouquinho, uns um minutinho para ver se entra mais alguém. Já entrou o Flávio aqui, ó. O Flávio também é contador, a Cláudia também é contadora ali de Porto Velho. O Flávio tá lá na Bahia. Um beijo para vocês aí. Ah, o Flávio vai tentar ficar até o final, né? Está um pouco ruim. Então, a gente vai fazer essa live porque muita gente, né, Pri, ela entra com dúvidas para saber como é que faz a inscrição, como que vai acontecer. Então, a gente decidiu fazer essa live aí para tirar um pouco de dúvidas, apresentar como vai ser o workshop, tá? Sim, sim. Bastante gente tem perguntado, né, como é que faz a inscrição, como é que se é obrigado a participar de todos os dias, referente aos assuntos, né, horário. Então, o objetivo de hoje é tirar um pouquinho dessas dúvidas e também quem quiser fazer pergunta, né, vai colocando aí que a gente vai respondendo. Então já Isso. podem colocar seus questionamentos, que a ideia é um bate-papo e a gente respondendo. Então, acho que a gente já pode começar se apresentando, né, Pri? Bom, o meu nome é Beatriz Sim. Rota, né? Para quem não conhece, vai ter muita gente lá do Sul me assistindo. E eu sou aqui de Rondônia, sou contadora especializada no agronegócio. Eu atuo aqui na região de Porto Velho, que é a capital, né? Mas a gente também atende aí o estado inteiro. Então, fala aí um pouquinho de tu, Pri. Bom, eu sou daqui de Pelotas, né? Rio Grande do Sul, bem do sul do país, né? Tá frio aqui, ó, bastante frio, tem Aqui feito. super Essa noite calor. mesmo fez 2 graus. Aqui tá bastante frio. Então, eu sou contadora, né? Trabalho já aí só com agronegócio, com produtores rurais, já há 6 anos, né? Diretamente com essa atividade. Hoje eu tenho um escritório, né, que é a PECONT, Assessoria e Consultoria Contábil, que é voltado, o foco, né, da PECONT é a contabilidade do agronegócio, né? Então, é isso. Então, o Contadores do Agro, ele nasceu até a gente, eu e a Priscila, tem o Giovanni, a Silvia, ela nasceu tipo, com essa intenção. Eu sempre procurei se tinha contadores especializados no setor e acabei achando um em cada canto do país, né? A Priscila está lá no Rio Grande do Sul, o Luiz que vai palestrar está no Paraná, tem dois em Minas Gerais. E a gente decidiu, a gente viu que tem uma carência muito grande para esse nicho específico de contabilidade voltada para o agronegócio. A gente vê muitas dúvidas, vê que não tem muita coisa na internet também, né, Priscila? A gente procura, procura. Isso é uma coisa até que eu percebo até na questão da graduação, né? Quando tu vai fazer uma faculdade de ciências contábeis, quanto tem quanto tem a disciplina de contabilidade do agronegócio, geralmente ela é optativa, né? Então, isso faz também com que não se tenha muito interesse pela área. E aí, o que acarreta isso? Poucos contadores especializados nessa área. Só que se a gente for pensar, né, o agronegócio, ele é o que movimenta hoje no nosso país, né, a atividade que movimenta, né. Então, é importante que a gente volte o olhar para essa atividade, né, que se tenha cada vez mais contadores especializados e preparados para atender o produtor rural, né. Sim, inclusive eu li um artigo recentemente que eu até fiz uma publicação que o agronegócio, ele assim, até 2050, ele vai aumentar a necessidade de alimentos em 40%. E hoje a gente já usa aí 85% do nosso solo que a gente tem. Então, o pessoal do agronegócio, eles precisam de mais auxílio para conhecer sobre os custos do seu negócio, né? Eles têm uma certa dificuldade de não entender muito bem, justamente por não ter alguém especializado no setor.
produtor. E aí inclusive, eu sou apaixonada pelo agronegócio, né? Adoro, acho linda essa missão aí de alimentar o mundo. E o nosso país, ele é uma superpotência, ele é uma referência, a gente já é destaque aí em vários setores. Então, por que não? Por isso que eu quis entrar nessa área, além de gostar, poder ajudar o agronegócio a ser mais produtivo em menos espaço, né? Porque ele vai ter que produzir mais no mesmo espaço que ele tem. Então, e a atividade rural, eles não são que nem outras atividades que a gente tem. Por exemplo, comércio, consegue formar o seu preço e vender, né? O pessoal do agronegócio, eles trabalham com commodities. Então, a gente aqui mesmo, nós trabalhamos com essa parte de redução de custos. Porque quanto menos custo o produtor tem, maior a sua rentabilidade lá no final. E também, assim, o que eu vejo que falta muita informação, né? O produtor rural, o agronegócio, enfim, ele é carente de informação referente a como que ele vai controlar os custos, né? Qual profissional que vai me ajudar nisso? Bom, na área fiscal, o que eu tenho que declarar para a Receita, como que eu tenho que declarar, como que eu devo fazer meu livro de caixa, né? Então, e muitas vezes é tanta burocracia, né, que eles ficam perdidos no meio de tantas obrigações, né? E então, por isso é importante que tenha mais contadores voltados para essa atividade para poder estar auxiliando eles, né? Com certeza. Inclusive, tem novidades aí agora para o produtor rural que tem uma movimentação maior de fazer o livro caixa digital. Seria o SPED aí da atividade rural. Então, tem muito produtor rural meio perdido ainda nessa situação. E a gente vai abordar isso no nosso workshop. Vai ser a semana inteira, né, Priscila? A gente começa no dia 5 até o dia 9. Aí, eu até trouxe a colinha aqui das palestras para quem está assistindo aí. Se interessar, você pode escolher, na verdade, só um dia para participar, né? Eu coloquei no meu perfil lá, é bio que fala, né? Na link do bio lá, como você faz a sua inscrição e você pode escolher um dia se você quiser, se você não conseguir acompanhar todos os dias, não tem problema. Porque o que acontece, né? Daqui a pouco tem alguém que tem algum compromisso, ou o pessoal mesmo que está estudando, geralmente estuda à noite, quer assistir, mas não vai poder assistir todos os dias. Não, você vai lá, faz a sua inscrição. O workshop, como a Bia falou, ele é do dia 5 ao dia 9 de agosto, sempre às 19 horas, tá? Horário de Brasília. Então, tu vai lá, te inscreve e tu assiste os dias que tu conseguir assistir, os dias que tu tiver disponibilidade. Isso. Então, eu vou falar aqui o cronograma, né, e quem são os palestrantes. Até a gente teve uma ideia de trazer, né, até o dia do evento, que a gente tem mais ou menos um mês, né, Priscila? Mas a gente pretende fazer mais lives com os outros palestrantes, que vai ser, no primeiro dia, que é o dia 5, eu que vou palestrar. Eu sou apaixonada por gestão, então esse é o meu tema. Eu vou falar sobre a gestão do agronegócio. E, na verdade, é como tudo começa, né, Priscila? A gente faz o planejamento lá, ver qual é a melhor tributação que a gente vai ter sobre isso também falando, como você pode controlar seus custos, né? Essa parte do produtor rural tem aquela questão de previsão de receitas. Então, eu vou falar na segunda-feira sobre a parte de gestão no agronegócio. Tá? E aí, no dia 6, a Priscila, ela vai falar sobre o livro Caixa e os cadastros, né? Fala um pouquinho aí, Pri. Então, no dia 6, né, às 19 horas, eu vou falar um pouquinho sobre os cadastros do produtor rural e sobre o livro Caixa, né? Então, como a gente falou no início, teve algumas alterações, né? A partir agora de 2019, a Receita entrou com algumas exigências, né, para o produtor rural, e uma delas é o livro Caixa Digital, que, como a Beatriz falou há pouco, seria o SPED para o produtor rural. Então, o que acontece? Está funilando, né, o controle da receita. E, para isso, os produtores precisam estar se adequando e se atualizando em relação a isso, né? Verdade. E, assim, é uma coisa que está gerando muita dúvida, né? Até está todo mundo procurando fazer atualização para a gente conseguir repassar aí para os nossos clientes. E no dia 7, quem vai fazer a palestra é o Giovanni Scaglione. Ele já tem até um canal do YouTube aí. Outra coisa é que a Priscila também tem um livro publicado, né, Priscila?
É, tem um livro publicado sobre contabilidade do agronegócio, né? Na verdade, ele é um livro com vários artigos técnicos que eu escrevi ao longo da minha vida profissional, né? Então, é um livro que resume vários artigos. Então, quem quiser, olha lá no meu perfil, né? Arroba Priscila de Salvador. Lá tem a fotinho do livro lá, então quem quiser procurar é contabilidade como gestão no agronegócio. Legal. E aí, no dia 7, o Giovanni ele vai falar sobre a tributação e quais são as obrigações acessórias para o produtor rural, para a atividade rural, né? Que eu até fiz uma série lá no meu canal do YouTube, Agrobia, tá, gente? Acompanha lá. Eu fiz uma série que é sobre os principais tributos que incidem sobre o agronegócio. Que é uma das principais dúvidas de produtor rural, de quem quer investir nessa atividade rural. Beatriz, o que eu pago de imposto, né? Qual é a melhor forma de pagar? Então, a gente vai ter aí quais são as principais obrigações acessórias, o que você tem que entregar para o fisco, e qual é a tributação para quem tem atividade rural. Já no dia 8 vai ter uma coisa que é bem legal, que com a Silvia, que é lá de Minas Gerais, ela também, todos aqui são contadores especializados no agronegócio, mas a Silvia ela vai falar sobre essa parte de planejamento tributário, né? Em qual a melhor tributação que você se enquadraria. A gente até conversou outro dia, né, Priscila, que tem gente que de repente compensa ir para pessoa jurídica, né? Não compensa ficar na atividade como pessoa física. E muitas vezes o produtor não sabe essa informação. O que que acontece, né? Na pessoa física, a tributação ela é muito alta, né? O produtor rural acaba pagando 27,5. Então, às vezes, se tu conseguir fazer um estudo bem feito, né? Tu consegue, ele estando tendo uma pessoa jurídica, né? Tu consegue estar tributando, tendo uma tributação menor, né? Então, claro que para isso acontecer precisa ter um estudo antes, né? Precisa analisar, cada caso é um caso, ver também a questão de culturas, questão de custos, né? Como a Beatriz falou no início, fazer uma análise desse custo para ver se é viável ou não. Também outra questão que é muito importante analisar nessa situação é os investimentos, né? Porque daqui a pouco tu acha que o produtor está tendo um resultado baixo, está pagando pouco imposto, mas na verdade isso por quê? Porque ele está fazendo investimentos grandes e que um dia vai acabar. Então, a gente também tem que ter esse olhar a longo prazo, né? Pensar, bom, esse ano ele está pagando pouco imposto em função de estar fazendo investimentos. Bom, mas ano que vem não vai ter investimento, então meu resultado vai aumentar, consequentemente ele vai pagar mais imposto, né? Então, E isso tudo é bom a gente analisar e levar para esse planejamento tributário, né? E esse vai ser um dos assuntos que a gente vai tratar no workshop. porque os investimentos para a atividade rural, ele é deduzido como despesa, só que ano que vem não é mais, né? Então ele pode aumentar muito mais. Sim. E ela vai falar também sobre o Fundo Rural, né? Que teve uma polêmica aí no ano passado, mas a Silvia vai falar um pouquinho também sobre o Fundo Rural no dia 8 de agosto, né? A questão do fundo rural também, né? Ela serve hoje como planejamento tributário também, né? Porque Pela tu folha, tem né? duas opções de estar tributando, pelo faturamento e pela folha, né? Então, Isso. isso é outra coisa que a gente tem que analisar e olhar para a gente estar gerindo o negócio, né? Para o produtor estar gerindo o seu negócio. Sim, porque assim, às vezes a pessoa acha que é um pouco a diferença, só que quando você vai ver a longo prazo, 12 meses, 2 anos, 5 anos, né, que é o que você tem que planejar, e aí é uma diferença enorme, né? E como eu disse no Sim. começo, o produtor rural ele vende uma commodity, ele não consegue formar o preço dele. Então ele tem que trabalhar nessa parte da redução do custo. Então, se ele consegue reduzir mínimo que seja, mas lá no final da sua atividade rural vai fazer uma grande diferença, você precisa fazer, sim, esse planejamento tributário, essa parte da questão da folha. A Antonielle até entrou aí. Oi, Antonielle. Ela também é Oi, produtora Antonielle. rural, aqui de Rondônia, na atividade rural. E ela faz planejamento tributário, faz tudo, né, Antonielle? Ó, Não, e é muito importante, né, a questão do planejamento, tu ter esse controle, né?
O que que eu costumo dizer para os meus clientes é tu cuidar da saúde do teu negócio, né? Porque Sim, quando tu deixa tudo assim, deixa a vida me levar, né? O risco de tu ter um prejuízo grande é maior, né? Então, se tu trabalha com planejamento, trabalha com orçamento, tá sempre analisando tuas despesas, teus custos, né? E eu acho que não é só analisar, tem que analisar e tomar as medidas cabíveis, né? E voltar a rever aquilo ali para ver se está dando certo ou não, né? É um ciclo, na verdade. com Então, não certeza. basta fazer uma vez, tem que fazer, ver se funcionou e continuar fazendo, né? Sim, eu até falo, tem uma frase que eu gosto bastante, que é, se você não sabe para onde está indo, qual caminho serve, né? E que você precisa conhecer os seus números, né? Se você não conhece seus números, você Sim, não conhece o seu negócio. Então, eu até tenho clientes que falam bem assim, mas eu ganho dinheiro, né? Eu sei que eu ganho dinheiro. E imagina se você conseguir mensurar o tanto de dinheiro que você ganha, você conseguir controlar, né? A gente até fez um trabalho uma vez com um cliente que ele tinha eu falo até uma torneirinha aberta de dinheiro, que estava gastando sem necessidade. Então, quando ele fez esse planejamento, né, ele viu, caramba, eu estou gastando muito num determinado setor que eu não precisaria. Então, ele conseguiu ele diminuir o custo dele e ter mais rentabilidade lá na frente, né? sim. E isso eu percebo, né, que não é só no meio rural, né? Acho que em todos, em geral, assim, os empresários, né, eles não têm controle do seu custo, não tem uma gestão eficaz, vamos dizer assim, né? Eu vejo que, em geral, né, os empresários são muito carentes dessa parte de gestão, de auxílio na gestão, né? E também vejo que a contabilidade é uma ótima ferramenta que, se tu souber usar ela bem, né, com os números que ela fornece, tu consegue reduzir tributação, reduzir imposto, tu consegue reduzir custo, né? Então, assim, são várias ferramentas que a contabilidade fornece e que muitos empresários não estão sabendo usar. E Então, eu aí, vejo que isso não é só no meio rural, mas é de forma geral, assim, né? sim, e aí que eu acredito, que foi por isso que eu estudei, que nós, contadores, somos, eu falo que a contabilidade ela é a ciência da riqueza, né? Então é para isso que eu acredito que seja o nosso papel, para a parte de orientação do Sim, empresário, para que ele tome uma melhor decisão, que ele seja mais assertivo. Então eu sou, inclusive, apaixonada pela ciência justamente porque nós temos essa capacidade de dar orientação ao empresário, né? E uma coisa legal que você falou aí é que a gente está aí na era da tecnologia, né? Aquela questão da revolução 4.0, que você tem tudo ali na palma da mão. Então, existem coisas. Hoje está tudo acessível, né? Você faz qualquer coisa já ali, você pode ter um aplicativo, nem essa parte de atividade rural mesmo. Nós aqui, nós usamos uma startup do agronegócio, que é a Perfarm. Então, a gente consegue passar para o nosso cliente que está lá na propriedade rural dele, né? Ele escreve. É igual mexer no WhatsApp, eu falo. Todo mundo aqui mexe no WhatsApp, né? Então, você coloca sim, lá, você consegue anotar, né, o quanto que você gastou de aquele insumo, né, o que você fez naquele dia, qual é a quantidade, o peso, né? Hoje já tem muita coisa que você pode usar a favor da sua atividade, ou qualquer empresa que você tenha, e de fácil acesso, né? sim. E o que eu penso, assim, referente à questão da tecnologia, né, que a gente tem que saber utilizar ela a nosso favor, né? E cada Uhum. vez mais ela está presente, né? Outro exemplo disso é a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica para o produtor rural, né? Que já Uhum. alguns estados já têm essa obrigatoriedade. Se eu não me engano, esse mês, Bahia e Mato Isso, Grosso já entraram na obrigatoriedade, né, da nota fiscal entraram. eletrônica. Aqui no Rio Grande do Sul é a partir de janeiro de 2020, né? Então, como que a tecnologia está presente, né? Então, até quem até então vivia lá no campo, na O fazenda, no bloco, meio da sua, no meio lá da sua plantação, também vai precisar estar conectado, né? Porque agora, até para emitir uma nota, para sair um caminhão lá da sua fazenda, ele vai precisar da tecnologia, né? Porque a é, ideia é que até final de 2020, todos os estados já estejam aí.
já estejam emitindo a nota fiscal eletrônica, né? Em Rondônia a gente Então, é faz a desde o ano tecnologia passado cada já. vez mais próxima. Em Rondônia a gente tem nota fiscal eletrônica desde o ano passado já. Os produtores aqui já É, estão super atualizados, sim. estão adiantados. Estamos, tá vendo? O pessoal fala de Rondônia, né? Não, a tecnologia é um bom exemplo, que olha só, a gente está com você em Pelotas, eu estou aqui em Vista Alegre do Abunã, Rondônia, outros palestrantes vão ser de Minas Gerais, e a gente vai conseguir juntar todo mundo no workshop para você aí que está assistindo a gente, né? Sim. É até bom falar dos outros palestrantes, né? Então, temos palestrante de Minas Gerais no workshop, esse que vai acontecer em agosto, e também temos palestrante do Paraná. Então, são todos contadores, contadores que trabalham com foco no agronegócio, né? Atendendo produtores rurais e agropecuárias, cooperativas, tudo no meio rural e no agro, né? Então, que procuram estar se especializando para atender essa atividade em específico, né? Isso. E o Luiz, né, ele vai falar até uma coisa que tá meio agora aí, que é sobre o e-social do produtor rural, né? A gente teve até uma questão aí. O Ministério, não sei se você viu uma notícia que rolou aí hoje sobre o Ministério Público ter. Você viu essa notícia hoje, da questão da extinção do e-social e tal? Então a gente também tá meio nessa Ah, situação. sim. Porque a gente, né, eu até falei, a gente faz bastante cursos, né, tentando atender, só que ele agora ele já foi prorrogado também. Então o Luiz ele vai falar um pouco mais sobre essa parte de gestão de pessoas e do e-social, né? Que eu acredito, na minha opinião, que ele não é que ele vai ser extinto, mas ele vai ser simplificado. Isso é ótimo pra gente, porque e-social. É, porque a ideia seria simplificar, né? Só que o que que aconteceu? Não sei, algo se perdeu aí nesse meio do caminho, né? E, na verdade, em vez de simplificar, ele acabou trazendo mais burocracia para o dia a dia do contador, né? E também para os É, empresários. Então, o que era para facilitar, está dificultando o dia a dia do contador e do empresário, né? Então, eu acho que eles estão estudando, sim, uma forma de rever isso aí, né? Para deixar mais fácil para todos, né? isso. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, eu acho que assim, as inscrições, a gente vai deixar o link disponível lá no nosso perfil, do dia 5 ao dia 9, até lembrando que é 19 horas de Brasília, né? Porque tem muita gente aqui em Rondônia que vai assistir. Aqui em Rondônia é 18 horas, a gente vai estar, a palestra vai ser às 18, estamos aqui atrasados uma hora, né? Em relação ao fuso horário. Inscrição feita por lá, você pode escolher sim a palestra que você quer participar, mas eu acho legal assim, os temas estão muito bons, né? Eu acho que a gente vai passar desde essa parte de gestão, a tributação, gestão de pessoas, né? Cadastros, né? Quais são os principais tributos, obrigações acessórias, então bem assim focado para a atividade rural, para o produtor rural que queira conhecer um pouquinho mais como que funciona a contabilidade do agronegócio. E eu acho que é isso, né, Priscila? Se alguém tiver uma pergunta, a gente está aqui à disposição para responder. Bom, e também, né, podem mandar pergunta, questionamento, enfim, no nosso perfil, né, que aí também a gente vai respondendo, tranquilo, tá? Qualquer dúvida, sugestão sobre temas que queiram colocar, fiquem bem à vontade. Antonielli está dando parabéns pela iniciativa. Obrigada. E a Cláudia também, a Cláudia Obrigada. Pazinha, ela tá, não sei se ela ainda está na live, mas ela é uma contadora da capital, tipo, fora da curva, super fora da caixa. Ela investe bastante nessa área de consultoria e ela, nossa, sou apaixonada assim, no trabalho dela. Ela é uma contadora bem inovadora também. E aí a gente sempre tem conversado, né? Porque ela fala que o agronegócio, porque na verdade, como a gente falou, né, o agronegócio é uma área que tem poucos contadores ainda específico para esse setor. Agora que a gente Sim. está. E tu Pode falar. sabe que eu tenho bastante seguidores estudantes, né?
Uhum. E eu vi que ultimamente tem crescido o número de estudantes se interessando pela área. E Sim. vários vêm me perguntar sugestão para TCC, livros para ler sobre o agro, né? Então eu vejo que essa mentalidade está começando a mudar, aos poucos, mas está começando. Então eu vejo que já é algo positivo, né? Com certeza. Mas assim, a gente tá até se você pensar no agronegócio, ele envolve toda uma cadeia produtiva que vai desde a produção de insumos lá, que é o antes da porteira, daí tem o dentro da porteira, que são a parte dos produtores rurais, e tem a parte de distribuição. Se eu até uma vez fui lá num evento, subi no caixote lá, e eu fiz uma brincadeira que foi bem assim: se você já comeu hoje, né, já se vestiu, ou já usou algum remédio, é devido ao agronegócio. O agronegócio ele representa 23,5% do nosso PIB, né? É o que alavanca a nossa economia. Então, por que não ter mais pessoas especializadas para esse setor que ajuda o nosso país a crescer? Né? Ele, até no final desse ano que passou, a balança do agronegócio ela foi histórica, ela foi a maior de todas. E eu Sim. acredito, inclusive, que esse ano vai ser maior, porque devido aos fatos que aconteceram lá nos Estados Unidos, né? Aquela enchente e tudo, os nossos produtores aí, eles estão com tudo para passar a do ano passado. Então, é um setor que, se tiver algum estudante assistindo a gente aqui, é um setor que vale a pena investir, né? A atividade do agronegócio, que fora que você pode escolher, como a gente falou, tem o produtor rural, tem a parte de insumos, as cooperativas. Então, tudo isso é ligado ao agronegócio. É uma cadeia muito grande, tem muito espaço aí. Sim, tem muito espaço e também tem muita carência de profissional, né, especializado. Eu atendi muito tempo o pessoal ali em torno de Brasília, né, produtores daquela região ali, Minas e Goiás, e ali tem uma carência muito grande de profissionais especializados nessa área, né, de E, contadores, administradores, enfim. Então, assim, quem quiser ingressar nessa área aí, tem muita oportunidade. Claro, tem que estudar, tem que se especializar, né? Nada é fácil, mas é uma área promissora. com certeza. E estudar muito, né? O agronegócio ele muda todo dia Sim, alguma coisa. A gente aqui. é o agronegócio e a contabilidade, né? Vive em Isso, constante exatamente. movimentação, em constante mudança, né? Todo dia sai uma legislação nova, uma IN nova. A questão tributária mesmo é algo assim que está sempre mudando, então tu tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando, e no agronegócio também, né? Como tu falou lá no início, a gente trabalha com. É importante trabalhar com a gestão de custos, né? Então também tu tem que estar se atualizando para conseguir atender bem, né, essa demanda aí. Uhum. E também para estar É, conseguindo fazer as análises e entregar um resultado para o teu cliente, né? sim, sim, eu até falo, o contador ele tem essa parte de interpretação dos fatos, né? A gente consegue fazer essa análise e passar para o empresário. O produtor rural é empresário, inclusive eu acho muito legal, porque é uma atividade incrível e super de risco. Por exemplo, quem planta soja é uma atividade de grande risco. Então, o produtor rural é um empresário, né? Então, acho que até me perdi, foi falar do, do empresário, mas não me lembro o que eu estava falando. Me ajuda aí, Priscila. É importante que se tenha. Não, que tu estava falando, né, que o produtor rural ele é um empresário, sim, né? Por que que eu afirmo isso também? Porque ele visa lucro. Então, por mais Exatamente. que muitas vezes ele trabalhe se utilizando do CPF dele, né? Que sua movimentação gira em torno do seu CPF, ele visa lucro. Então, se Com ele visa certeza. lucro, ele é um empresário, né? Ele pode ser caracterizado como uma empresa. Então, nesse sentido, também é importante que esse produtor rural, e também devido a essas exigências da Receita, enfim, do fisco, né, que ele comece a se profissionalizar, né? Isso. Comece a procurar pessoas especializadas
que possam lhe auxiliar, né? Então, agora mesmo essa questão da nota fiscal eletrônica, que começa, como tu falou aí no teu estado, Rondônia já é obrigatório, né? Agora Sim. Bahia, Mato Grosso começou agora dia 1º de julho, né? Aqui no Sul começa em janeiro, então é uma obrigatoriedade que, de certa forma, já obriga o produtor rural a se profissionalizar, porque ele vai ter, no mínimo, vai ter que ter um computador, uma internet, alguém que tenha conhecimento de sistema para estar emitindo essa nota, vai precisar de um auxílio para saber quais informações colocar referente à tributação dos produtos. Então, cada vez mais aumenta a necessidade do produtor ter um profissional especializado para auxiliar ele, né? Com certeza. É isso aí. E aqui eu também falo que o workshop, às vezes, quem está assistindo, não é só para quem tem atividade rural grande. A maioria do agronegócio, eu até estava vendo outra coisa, 80% é agricultura familiar. Mas é importante também, mesmo Sim. que você trabalhe em família, que você tenha esse tipo de controle, né? Não é só porque é família. Então, a agricultura familiar, para quem está assistindo aí a live, for agricultura familiar, o workshop também é para você. Que a agricultura familiar também precisa ter esse conhecimento de custos, noções de tributação, tá? Acho que é isso, Sim, né, até para ele Priscila? saber, né, qual cultura ele tem maior rentabilidade. Acontece muito de uma cultura tá pagando a outra, né? Então, como que ele vai saber se essa cultura tá dando lucro ou prejuízo, né? Se uma não tá pagando a outra. Ele vai saber se ele tiver um controle eficaz, né? Então, mesmo ele sendo pequeno, é importante ele ter uma gestão mínima, né? Ter um fluxo de caixa, ter algumas ferramentas para ele conseguir enxergar essas questões, né? Essas questões de custo, principalmente, né? Isso, eu até falo que a gente, assim, nessa era que nós estamos, né, a gente não tá mais naquela, vou ver se dá certo, né, achismo, né? A gente aí tá com menos espaço, precisamos ser mais produtivo e mais assertivo, né? O que que vai, que nem você falou, o que que vai definir se eu vou plantar milho ou outra cultura, entendeu? Eu vou criar gado ou eu vou plantar, ou eu vou fazer uma coisa diversificada. Então, fazer esses tipos de planejamento estratégico, conhecer seus custos, qual a melhor tributação, prever futuro, né, ajuda você a ter lá um resultado melhor lá na frente. Sim, e até na questão de redução de imposto, né? Porque Uhum. se tu tem uma contabilidade em dia, se tu tá fazendo o lançamento das tuas notas certinho, tá fazendo a apropriação da tua despesa, do teu custo direitinho, tu consegue tu consegue se antecipar o teu resultado, né? E com isso tu já consegue se antever do imposto que tu vai pagar lá no final do ano, né? Então, Sim. se tu conseguir ter esse controle, tu consegue se antecipar. Bom, tô vendo que o meu resultado tá alto. Bah, eu tava pensando em comprar uma máquina. Bom, meu resultado tá alto, então, de repente, esse é o momento para mim fazer a compra dessa máquina. Por quê? Porque eu vou conseguir aproveitar, o valor dessa despesa para deduzir do meu imposto. Então, mas isso tu só vai conseguir ter, só vai conseguir ter essa percepção se tu tiver um controle mais, como é que eu posso dizer, mais seguido, Preciso. né? Não deixar para fazer isso só lá no final do ano, né? Então, sei lá, um exemplo, trimestralmente eu vou levantar lá os meus custos, minhas receitas e vou fazer um orçamento para o futuro, né? Então, é muito importante a gente ter essa gestão aí. Com certeza. Mas eu acho que era mais uma ideia de tirar uma dúvida sobre o evento. A Silvia acabou de entrar aí na live. A Silvia também vai ser uma das palestrantes, né, Silvia? Beijo. Oi, Silvia. A Nath também do Amo Contabilidade ali entrou. Ah, Olá, nós também Silvia. amamos contabilidade, né, Priscila?
Muito, muito. Então, se alguém tiver uma dúvida, ou acho que seria isso, né? Inscrição feita pelo link, é bem tranquilo, você vai receber um link, né? Que vai acessar a transmissão, que vai acontecer ao vivo, então as pessoas vocês vão poder participar, né, da palestra com a gente, mandar perguntas, né? E eu acho que é isso, né? Bem tranquilo. Não sei se alguém aqui já fez inscrição, mas é bem facinho no link lá no Simpla, algumas informações básicas. E acho que é isso, né, pessoal? É, eu acho que então só vou reforçar aqui, né? Então, é o primeiro workshop gestão contábil do agro, tá? Ele é um workshop que vai ter duração de uma semana, do dia 5 de agosto até o dia 9 de agosto. No primeiro dia, a palestrante vai ser a Beatriz Rosa, de Rondônia, né? Vai estar falando sobre gestão do agronegócio. No segundo dia, quem vai palestrar vai ser eu, falando da questão do cadastro, dos cadastros, né? E do livro caixa, das alterações que estão ocorrendo. No terceiro dia, me ajuda aí. O Giovanni vai falar sobre as obrigações acessórias, né, e a tributação do agronegócio. E aí, no outro dia, que vai ser no dia 8, vai ser a Silvia, que É a entrou aí Silvia. agora. Uhum, o rural e o planejamento tributário. E no último dia é o Luiz, lá do Paraná. Ele vai falar com a gente essa parte de gestão de pessoas e um pouquinho do social, né? Que a gente também tá meio assim, Isso. querendo saber Essa como é que vai novela ficar. aí que tá, né? Tá É, uma verdadeira novela, né? é verdade. Inclusive, eu faço parte de um movimento que chama Contabilidade Sem Chatice. Não sei se tem contadores aqui. Já aproveito para fazer o convite para conhecer o movimento. E a gente tem falado bastante sobre essa questão de desburocratização e tem uma equipe do Contabilidade Sem Chatice que está participando dessa questão de mais de perto, né, para ver como que vai ficar essa questão do social, mandando sugestões, né, das dificuldades que a gente tem enfrentado. E uma delas é na atividade rural, porque, por exemplo, o E-Social estava obrigando a gente a admitir a pessoa 2 dias antes, ter que fazer o exame admissional. Só que a realidade do nosso país, por exemplo, eu moro aqui num distrito que fica a 250 quilômetros da capital. E aí o meu cliente está a 40 quilômetros lá na zona rural. Não tem como ele se deslocar, não tem nem médico, na verdade, aqui do trabalho específico. A gente tem que se deslocar, pedir para Sim. alguém ir para a capital. Então, a gente tem algumas dificuldades quanto a isso, e as penalidades estavam sendo altíssimas. Então, a gente está acompanhando, tem uma Sim. comissão acompanhando de perto isso, já porque a gente tem realidades como essas da atividade rural, que estão todos, né, em fazendas, em propriedades, como a gente consegue se É, deslocar. uma coisa que eu vejo que falta, né, é, é consultar quem que vai, as pessoas que vão lidar com isso na prática, no dia a dia, né? Porque é muito fácil tu fazer determinadas leis, né? Na teoria é tudo muito bonito, mas tu não conhece o dia a dia, tu não conhece a prática, né? E aí acaba que na hora de aplicar essa lei bonita, né? Não funciona. E eu acho que o e-social é um pouco isso que está acontecendo, né? Sim, As coisas têm que ser imediatas, só que se tu for pensar no agro, né, não é uma realidade que tem como tu cumprir com esse imediatismo. Como tu falou, às vezes a fazenda é lá no interior, e aí como é que tu vai deslocar teu funcionário para ir fazer um exame admissional numa capital? Às vezes são 3, 4 horas de viagem, né? Então, é todo um custo que acaba tornando inviável tu cumprir essas obrigações, né? sim. E tem um caso também específico, por exemplo, a nota fiscal eletrônica que vai entrar para vocês aí agora. Para a gente já é realidade, né? Aqui, eu não sei como que funciona aí, mas aqui a gente tem a Idaron, que é um órgão de fiscalização para que emite o GTA, que é aquela guia de transporte animal. Então, ele tem validade aí de Uhum. 5 dias, se não me engano. A Antonielle vai saber melhor que eu, que ela também é pecuarista. Ela falou. Então, ele vale por 5 dias. Aí o produtor tem que emitir a nota, referenciar o GTA, só que ele tem que embarcar o gado. E às vezes está chovendo, não entra no ramal. Então ele tem que vir para a cidade, procurar, nem vem no escritório para falar, olha, eu preciso cancelar a nota, cancelar o GTA,
por causa dessa questão da distância, né? Então tem que ser uma coisa que Sim. facilite. Aqui a gente oferece esse trabalho com o produtor, né, de intermediar com eles aqui na Idaron para não acontecer isso. A gente pega, manda foto, o WhatsApp ajuda muito hoje, né? Fala com o Sim, produtor, se ele a gente tem que saber utilizar, né, a tecnologia. Então, o WhatsApp é uma coisa que veio para facilitar, né? isso. Então a gente faz esse trabalho com eles para ajudar a facilitar, porque a gente sabe da dificuldade que eles têm de estar numa área longe, né? Então a gente faz intermediação, vê se está tudo ok para embarcar, a gente emite a nota de GTA e pronto. Então é uma dificuldade talvez aí vai ter Sim. também. Vamos ver, assim, ó. Te confesso que eu não tenho ouvido muita notícia a respeito, né? Umas coisas meio. Mas tu sabe como é que é no Brasil, né? Acaba tudo ficando para a última hora. Então, vamos aguardar. Mas eu estou acompanhando. Até vou falar um pouquinho sobre esse assunto na minha palestra, né? Sobre as obrigatoriedades da nota fiscal eletrônica. Vou dar uma pincelada rapidamente sobre essa obrigatoriedade, né? Junto com o livro caixa. Mas ainda estão, como dizer, as notícias a respeito estão muito tímidas, né? Então vamos aguardar aí para ver como A que vai Antonielle disse aqui que ser. ela já fez a inscrição e é super simples, tá, gente? Vão lá, façam a inscrição, tá? Sim, vamos participar. Acho que é isso, então, né, Priscila? Ninguém tem uma pergunta? Alguma coisa a Antonielle já falou aqui, que fez a inscrição. Qualquer coisa a gente fica à disposição aí no. Me ajuda a falar, direct, né? E É, no direct, podem colocar lá se tiverem alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão também sobre os temas do workshop, enfim, ou se querem uma sugestão de aborda sobre mais, tem como falar um pouquinho mais sobre a nota fiscal eletrônica, mais sobre gestão de custo, então toda sugestão ela é bem-vinda, tá bom? isso. Então tá, acho que é isso, Acho né, que é Priscila? isso. Boa noite, beijo para todo mundo que assistiu a gente aqui. Boa E noite. até mais, até logo, dia Até dia 5 a 9. 5 É, de tchau, agosto. tchau. Então. Tchau.